Quando Paulo fala que quem dá o crescimento é Deus, um planta, o outro rega, ele está exatamente tentando tirar o foco deles do homem, mas do Espírito Santo que está atuando dentro dos homens. Por quê? Tudo vem de Deus, a graça vem de Deus. Paulo estava dizendo, eu vim e plantei você no reino de Deus. Apolo veio e regou, ensinando sobre a fé e a herança em Cristo Jesus. Mas quem somos nós, senão homens dos quais você ouviu o evangelho? Eu não posso curar você, eu só tenho o meu dom de Deus. Eu só posso pregar a salvação e lhe apresentar a cura, mas Deus é o único que salva e cura você. Embora eu semeasse e Apolo regasse, é Deus quem deve vir e operar dentro de você para lhe dar o crescimento. E é humildade, né? Que precisa para o ministério. Porque nada vem de nós. Nada. Então Paulo continuou no livro de todos de Coríntios, descrevendo muitos princípios espirituais que nos tirarão da carnalidade se os aplicarmos em nossas vidas. Ele lidou com assuntos importantes, tais como irmãos em Cristo processando uns aos outros. A gente vê isso hoje em dia ainda, hein? Problemas matrimoniais, os chamados, as obras, a unção da igreja, o andar no amor de Deus, o ressuscitar dos mortos e questão da Santa Ceia. Embora todos esses assuntos se enquadrem na categoria do leite da palavra, eles ainda têm de ser discernidos espiritualmente. Em essência, Paulo estava dizendo, tudo que nós, pregadores, devemos fazer é expor estes princípios básicos que estão designados para tirar você da carnalidade. Mas se você não permitir que o ministério do Espírito Santo transforme você de acordo com os princípios que está ouvindo, não podemos fazer nada. É onde nosso ministério se acaba. É a busca do Espírito, a oração para edificação própria. Porque nós não temos esse poder de olhar para dentro só esporadicamente. Sim, para falar alguma coisa. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, né? Eu tenho uma filha, né, que ela perdeu o filho e ela ficou de mal com Deus. Ela só falava com o Espírito Santo, com Jesus. Ela ficou revoltada. E ela falava, Deus é o bambambam, eu não vou falar com ele. Passou-se quase um ano, praticamente um ano. E Deus falou assim para mim, fala para ela... Como é que é? Se ela me ama do jeito... ela não me ama do jeito que eu quero ser amado. E eu falei para ela, Deus não dizer para você. Você não está o amando do jeito que ele quer ser amado. E eu nem sabia que ela estava de mal com ele não, tá? Eu nem sabia. Aí ela deu aquela despertada, né? E graças a Deus, ele mandou dizer para ela. E aí, foi difícil, foi, mas ela cresceu muito e graças a Deus superou, né? Você é o edifício de Deus, está lá em Coríntios 3, de 7 a 11. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. E o que você é? Uma pedra viva numa vasta estrutura espiritual chamada edifício de Deus. E como pedra viva, você é chamado para cumprir um ministério único como colaborador do corpo de Cristo, sempre edificando no fundamento que Paulo lançou como um prudente construtor, a revelação de Jesus Cristo e este crucificado. Está em 1 Coríntios 2:2. Esse é o ministério. Então, onde acaba o meu ministério como ministro do Evangelho e o ministério do Espírito Santo começa? Aonde? Essa é a grande pergunta.
Eu posso instruir você sobre a sua herança em Deus. Eu posso lhe dar uma palavra de sabedoria, né? A herança em Deus está lá em Efésios, né? Capítulo 1, a partir do verso 15. Eu posso lhe dar uma palavra de sabedoria casualmente ou uma palavra de conhecimento conforme a vontade do Espírito, como eu falei que eu dei para minha filha. Posso ensinar você sobre fé, amor e unção de Deus, mas não posso lhe dar a unção e equipar você para o seu chamado individual como pedra viva no edifício de Deus. Você terá que ir a Ele para receber aquilo que nenhum homem pode lhe dar. É o Espírito Santo, seu envolvimento pessoal dentro de você, que traz o crescimento. E digo mais, você não pode passar tempo orando no Espírito Santo sem orar o plano de Deus e avançar ficando mais bem equipado para sua contribuição como uma pedra viva em seu edifício. Querendo ou não, você vai estar orando para isso. Ele vindo morar em nós, é isso que nós vamos orar. Meu ministério acaba ao lhe dar conhecimento. Eu posso semear em você o reino e regar você com instrução, mas não posso lhe dar o crescimento. Somente Deus pode lhe dar isso. Como eu estou aqui passando para você. Estou te dando conhecimento, mas você vai entrar aí, né, com Deus, o Espírito Santo, e vai crescer. E como que, né, o verdadeiro mestre é aquele que torna os discípulos independentes, que vai vê-los crescendo em graça e vai se sentir feliz com isso. Não vai não vai ter aquele autoritarismo, aquele controle sobre a ovelha, como muitas igrejas andam aí adoecidas. A pessoa, para visitar uma outra igreja, tem que pedir permissão ao pastor. Misericórdia, onde já se viu isso? Para fazer alguma coisa, tudo tem que ir lá. Onde já se viu isso? Se vê por aí, pior que se vê. Esta é a razão pela qual Paulo falou aos Coríntios: recebi graça de Deus para ser o construtor, recebi um ministério de Deus e lancei o fundamento de Jesus Cristo crucificado. Você precisa saber que conforme você responde ao chamado de Deus e cumpre o seu ministério, não existe outro fundamento além daquele que tem ensinado. Quando sua vida toma forma e você faz a sua contribuição para o corpo, você se torna um acréscimo, uma outra camada do edifício de Deus. Mas é melhor você estar atento na maneira como construirá sobre o fundamento que já lhe preguei. Porque cumprir o seu ministério de uma maneira que somente produz madeira, feno e palha, está em 1 Coríntios 3,12. Já imaginou? Feno, madeira e palha. Misericórdia. Por que você faria isso quando você pode ir à fonte? Todos nós podemos ir à fonte. João falou, dentro de nós, ele vem habitar em nós, ninguém precisa nos ensinar. Ele nos ensina. Até um certo ponto nós ensinamos. E a partir dali, ele que ensina. Ele nos torna independentes. Que coisa mais linda, maravilhosa, meus amados. Paulo revelou aos Coríntios a sua fonte de revelação, que era um andar cristão de poder, fora da carnalidade, ciúme e contenda. Aquele livro é dirigido à mente carnal do cristão imaturo. Paulo quis que o cristão imaturo aprendesse como desvendar a mesma fonte de revelação que ele tinha descoberto. Ele queria encorajar os coríntios a levar o seu cristianismo além do andar dos sentidos carnais para um relacionamento vital com Deus através do Espírito Santo. Eu posso revelar a você a fonte de onde eu recebi entendimento destes mistérios divinos. Se você conseguir entender o que eu lhe digo, você não tem que permanecer carnal. Bom, eu não quero e não vou permanecer de jeito nenhum. Já vim caminhando até aqui, né? Eu quero me manter no lugar de humildade onde eu seja qualificado para ser ensinado por Paulo. Se eu quero conseguir pular dentro do mesmo rio espiritual que ele frequentava para receber revelação, eu quero fazer o mesmo, porque os ministros só podem me dar um limite. Nós só podemos dar um limite. E as pessoas precisam entender isso. Eles não podem me dar uma unção. Ninguém pode dar. Eles não podem me dar o meu chamado. Ninguém pode dar. Ninguém. Unção, chamado. É o Espírito Santo.
Eles podem me ensinar sobre a fé, sobre a alegria, a paz, mas eles não podem me dar aqueles tesouros espirituais. É Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo, quem deu todos os dons e quem é tudo em todos. Então, vou descobrir a mesma fonte que Paulo foi e aprender como permitir que Deus me transforme de acordo com a palavra que eu fui ensinada. Vou voltar para o 2º capítulo, 1 Coríntios, e vou fundo. Vamos fundo, né? Então, vamos lá. 1 Coríntios, né? Capítulo 2, versos 7 e 8. Mas falamos em sabedoria de Deus, em mistérios, outrora oculta, qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ninguém conheceu. Foi a partir de Jesus, da aliança, que ela ficou conhecida, senão não teriam crucificado. Incrível, né, meus amados? Quando Paulo fala sobre o mistério, ele usa o mesmo termo usado pelo lendário detetive Sherlock Holmes. Já ouviram falar no Sherlock Holmes? Quando Holmes descobriu o mistério, fazia isso encontrando pistas isoladas, ocultas aos olhos de observador qualquer. Então ele as punha juntas de tal maneira, chegando a uma conclusão correta. E assim nosso querido Paulo, apóstolo Paulo, fez. No caso do plano de Deus para a redenção, foi necessário que a cruz estivesse escondida em Deus como um mistério. Não era como se as pistas não existissem. Elas estavam dispersas em todo o Antigo Testamento. No entanto, elas não eram óbvias o suficiente para descobrir o mistério de Cristo crucificado. Por quê? Passaram para pensar por quê? Se os príncipes deste mundo houvessem conhecido este mistério, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Repito. E era necessário que Jesus morresse e ressuscitasse. E é por isso que Paulo disse o que está escrito no versículo 9 sobre os santos do Antigo Testamento. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, algo incrível acontece entre os versículos 9 e 10. A mudança de aliança do Antigo para o Novo Testamento. Mas Deus está lá em capítulo 2 de 1 Coríntios, versículos 10 e 11, que nos diz: mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Olha! Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que está nele? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Os versículos 8 e 9 falam de Jesus crucificado. Então, o versículo 10, o Espírito Santo é dado à igreja. A mudança de aliança foi feita. É nessa hora que Paulo começa a revelar a sua fonte de revelação. Agora que Jesus morreu pelos pecados de cada pessoa, Paulo explica que Deus quer que cada uma saiba o que uma vez foi escondido. Estes mistérios estão liberados agora em total revelação para a igreja. Então, estão disponíveis a cada crente que se entrega ao Espírito Santo. É isso que o versículo 12 diz. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim do Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito do Santo veio do céu para resolver o maior mistério de todos os tempos. Sua missão é pegar a sabedoria de Deus, a mesma que foi escondida em Deus como um mistério antes da fundação do mundo, e revelá-la a nós. Maravilhas, meus amados, glória a Deus, coisa tremenda, profunda, demais. Os santos do Antigo Testamento só receberam, olha dessa sabedoria escondida, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vou ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9 a 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros,
ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregavam o evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Os anjos foi revelado a nós. Mas através do ministério do Espírito Santo de Deus, Deus revelou propositalmente os mistérios da sua sabedoria a cada um de nós que cremos em Jesus. Está lá em Hebreus 8:11. Diz que debaixo da nova aliança podemos ser ensinados diretamente pelo Espírito Santo a respeito dos assuntos espirituais. E não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Aleluias. Esse versículo destaca a diferença entre o relacionamento de Deus com Israel como uma nação debaixo da lei e seu relacionamento conosco, que recebemos o Espírito Santo. A lei consistia dos 10 mandamentos, inúmeras ordens e o sacrifício de sangue. Debaixo da antiga aliança, as pessoas não tinham a natureza recriada do novo nascimento. E já que é impossível para um homem morto espiritualmente conhecer a Deus, todos tinham que ser ensinados a conhecer Deus através da lei e dos sacrifícios. Mas agora podemos conhecer Deus do menor ao maior, porque Ele escreveu as suas leis em nosso coração e as colocou na nossa mente. Ele nos deu a mesma fonte de revelação que deu a Paulo, Espírito Santo, que perscruta. Fiz falar essa palavra. As profundezas de Deus com a intenção de revelá-las a nós. Que coisa linda, amados, maravilhosa. Eu fico num estado de, nossa, aleluiada, como diz um pastor aí na internet. Eu fico aleluiada, porque é lindo demais, é profundo demais, para ficar escondido, para a igreja não saber disso, para nós não sabermos disso. Irmos da igreja de domingo a domingo e ficar dependendo só do pastor. Não, nós podemos ter o Espírito Santo muito além do que só com o batismo. Ele é atuante dentro de nós, nos revelando através da oração em línguas. E ele vai revelando, ele vai transbordando e vai nos ajudando a viver dia após dia, a passar pelas situações, a viver uma vida abundante, a estar capacitado a ajudar outras pessoas. E isso é maravilhoso, e Deus deu isso para todo mundo. E o inimigo veio e fez a bagunça. Mas Deus é maior que tudo isso. E estamos aqui pregando essa verdade. E só Deus pode nos parar, se assim for da vontade dele. Mas que vontade ele teria de parar, se essa é a palavra dele? Não é verdade? Oremos. Papaizinho, obrigada por nos revelar essa verdade através do teu filho, apóstolo Paulo, Senhor. E agora isso ser liberado, Deus, só ter tocado, Pai, os nossos corações, para que falássemos isso, Senhor. Muito obrigada pela vida desse filho seu, David Robson, Deus. Porque ele foi escolhido, chamado para escrever, para nos ajudar, Senhor. Muito obrigada, Deus. Nós chamamos, Senhor, e pedimos a Ti, aquele que me ouve, ó Deus, que clame, que peça para receber. E se não tem fé para isso, primeiramente que peça fé, que peça que toda dúvida caia por terra em nome de Jesus e que possa experimentar e vivenciar essa maravilha que é ter o Espírito Santo atuante dentro de si mesmo, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Curta, compartilhe, que tem muita gente que precisa saber disso. E se não é inscrito, se inscreva no canal, em nome de Jesus. Gratidão.